gente ir para a igreja. Tudo errado. Tudo a gente inventa uma desculpa. O neném está doente. Aí eu vou dizer assim, Madalena, eu vou já para ir, nem vou para a igreja, eu vou ficar preenchida. Aí nisso não vai nem eu, nem Madalena, nem Gabriel, mas podendo a gente estar indo para a igreja e só ela cuidando do filho. Aí já inventamos uma desculpa porque o neném estava doente, né? Eu torci o pé. Não vou para a igreja? Minha mulher torceu o pé, eu vou ficar aqui com ela, ajudando ela. Em vez dele orar lá na igreja, vai inventar desculpa porque ela torceu o pé dela, para não ir para a igreja, né? A gente trabalha a semana toda, a gente pega, inventa desculpa, não tem como eu ouvir tanta desculpa, né? Aí a gente chega à noite, fala de culto, não consegue nem caminhar tudo, porque a gente trabalhou, a gente vai, não estou muito cansada, não vou mais hoje para o culto, não. Eu não sei que lá hoje, mas hoje eu não vou. Aí sempre a gente vem com aquela velha desculpa. E quando a gente vai para a igreja, que a gente olha assim, porque o pastor é tão novo. Não vou não, ele é muito novo, não quero ir escutar a pregação. Pastor, porque ele é muito novo, ele não vai saber. Olha, Gabriel, que essa que falou, Tá vencido. Aí quando a gente vai para a igreja, aí que o culto se estende um pouco, a gente diz assim, eita, mas esse culto terminou muito tarde, não vou vir na próxima vez. Quando termina rápido, Ave Maria, esse pastor não falou nada. Não vou vir também não, porque ele não falou nada, eu não aprendi nada, foi muito rápido. E quando naquelas vezes a gente inventa desculpa, aquele pastor grita. E mais aquele pastor fala baixo. Mas aquele outro pastor fala tão manso, eu não entendi naquela mansidão dele. Né? Aí a gente vai de novo. Fala um silêncio, está incomodando. Tá tudo certo? Não. Ninguém é perfeito. E tudo se pode melhorar. Um dia a gente pode inventar essa desculpa, né? Ainda tem uma senhorinha que começa a dizer, mas o irmão nem falou comigo, não vou mais para a igreja. É aquele pastor, passou direto, nem ligou para mim, não vou mais. A gente inventa outra desculpa. A gente não vai cansar de ouvir essa desculpa, porque as pessoas querendo ou não ir para a igreja, elas vão inventar desculpa, né? E quando Jesus voltar, a gente vai pegar e vai falar todas as desculpas para ele. Como é que a gente vai chegar ao Senhor? Eu não fui receber a palavra porque eu estava cansado, porque eu tropecei meu pé, porque estava chovendo, porque estava muito quente. E porque que Deus deu seu filho, não olhou nenhuma desculpa de nada e mandou para vir para cá para salvar a gente. Né? Então a gente tem que parar mais as nossas desculpas e procurar mais entender o Senhor. Glória a Deus. Então esse é meu devocional, que a gente tenha mais compromisso com o Senhor, e largar um pouco mais as desculpas. Tá? Esse eu resumi um pouco, mas ele é um hino da igreja adventista. Tu viu esse vídeo, madame? Lá não viu. Então, assim, foi um vídeo muito interessante que minha irmã botou ontem. Aí hoje, quando eu vou selecionar para pagar, eu digo, não, vou já olhar esse vídeo bem que a Chiquinha mandou. Aí eu olhei. Desculpa, mas é muito legal. Eu vou botar no grupo para vocês escutarem realmente todas as nossas desculpas. É a pura verdade. Que é a pura verdade. É a pura verdade. É aquele vídeo que tu botou? Não, eu botei com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus 6. Está falando da maneira que a gente, no momento da gente ofertar, né? De ofertar, de fazer, seja o que parecer que é uma coisa, né? Tipo, a gente foi ali, né? Alguém prestigiou a gente, mas aquilo passa.
E a recompensa de Deus ela é eterna. Glória a Né? A Deus. recompensa de Deus ela é eterna. Mas, infelizmente, a gente, ser humano, a gente às vezes tem aquela necessidade de ser visto. Né? De ser visto, de ser ali em algum momento, de ser elogiado, de ser. Então, que a gente não busca essas coisas, que a gente não busca no momento da gente ofertar, que alguém, para ninguém ver que se a gente ofertou mais, se a gente ofertou uma oferta maior, se a gente ofertou uma oferta melhor, porque às vezes tem alguém que tem muito pouco para dar, mas a gente precisa lembrar daquela palavra da viúva, porque ali tinha muitos dando muito dinheiro, muita quantia de dinheiro, mas para quem Deus prestou atenção? Deus prestou atenção para aquela mulher que deu o pouco que ela tinha, mas deu de coração. Não deu buscando que alguém estivesse olhando o que ela estava fazendo. Mas ela foi levar para Deus. Ali ela estava buscando em Deus. Ela levou ali e depositou para o Senhor, buscando o que ela queria dele, não de alguém que estivesse ali para ele. Né? E ele viu, né? E eu tenho certeza que ele deve ter abençoado ela. Amém. Então, que Glória a nós Deus. vamos. Nós digamos, no momento que a gente for oferecer a nossa oferta, que a gente for fazer seja que for um voto, qualquer coisa, a gente vai depositar as pés do Senhor, que a gente venha colocar a nossa esperança nele, que a gente venha colocar a nossa gratidão nele, que a gente espere a recompensa de Deus. Porque a recompensa de Deus é muito grande e ela não passa, ela permanece. Viu? Obrigada. Senhor, para destrancar, mas é algo que está trancado, alguma área que está trancada na sua vida, que o Senhor possa compartilhar com seus irmãos. Sim, assim, eu acho que todos nós temos dificuldades, né? E às vezes nós, como já foi falado aqui, nós devemos nos cobrar. E às vezes a natureza humana, ela nos faz, dependendo do dia, se o dia não tiver, porque às vezes a gente não está num dia legal, né? E às vezes a gente fala até algo que a gente não gostaria de falar para determinadas pessoas. E talvez isso atrapalhe muito a vida do ser humano, principalmente aquele que serve a Deus. E às vezes isso pode ser uma coisa trancada na vida da gente, a gente talvez não pense nisso. E eu penso assim, eu peço muito a Deus assim, sabe, irmã, para me melhorar cada dia. Porque quando a gente busca a Deus, a gente procura melhorar. Então talvez isso tenha me atrapalhado, assim, em algum momento. Porque nós devemos nos cobrar, como foi falado aqui hoje, né? Talvez isso seja um dos obstáculos, porque tem vários obstáculos na nossa vida, né? Que a gente tem que buscar melhoria. Verdade. Amém. Irmão Luiz, diga também a mesma coisa, tipo assim, o que é um cadeado na sua vida que não tem. Sim, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs. Eu nunca guardei rancor de ninguém. Graças a Deus. Nunca. Eu viro, sinto raiva. Mas de vez em quando eu me volto pensando em determinada coisa que alguém me fez. Então isso não está correto em mim. Então eu não esqueci. Entendeu, irmão? Porque o que é o perdão? É o esquecimento total daquele mal que alguém nos fez. E se a gente ainda pensa naquela determinada coisa, naquilo que... Então, nós não perdoamos. Para mim, eu tenho uma determinada dificuldade assim, talvez. Amém. Amém. E então, quem é que pode nos libertar de algo assim, parecido com ele? Jesus. E aonde a gente pode encontrar ele? Na Na palavra. Bíblia. Então, na palavra, ela sempre vai ter uma chave. Glória E a Glória. ela vai nos libertar, né, daquilo que nos aprisiona, né? Então, a palavra de Deus, ela tem a chave que você precisa, né? Ali em Marcos, no capítulo 2, no 1 ao 12, ali conta a história do paralítico, né? Que ele, com sua fé e os homens que o levavam, e Deus ali perdoou os seus pecados. Então, geralmente, quando a gente está aprisionado com algo assim, que a gente está ansioso, a gente lê a Bíblia e lá está uma resposta, né? Lá está ali, a gente abre assim, meu Deus, peraí, Senhor, obrigado, fala comigo aqui pela tua palavra. A gente abre, meu Deus falou comigo. Então, Deus faz algo assim. Então, que meus irmãos
posso ter aquela sede de cada dia procurar o Senhor na palavra dele, porque ali é onde se encontra e é Ele que nos liberta. Então você pode ser um provador de milagres na sua vida. Então que essa palavra possa vir adentrar dentro do coração dos meus irmãos e que Ele é um remédio das nossas vidas, a palavra dele a gente encontra aqui, graças a Deus que a gente ainda pode, né, encontrar, a gente pode ainda ler sem não ser cacado, procurado, né, nos impedimos. Então é isso, né, o que eu quis deixar para meus irmãos, que só Jesus nos liberta e a palavra dele nos ensina, amém? Amém, glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, que é muito conhecido. Inclusive, se você tiver curiosidade, querido, e você quiser buscar e ler todo esse capítulo depois de Eclesiastes 3, eu quero dizer para você que você vai aprender muito. Porque aqui na dinâmica da irmã Larissa, que por sinal foi uma dinâmica extraordinária, quero lhe parabenizar. Amém. Nós aprendemos. Por quê? Porque essa dinâmica, ela trouxe um segredo a qual muitas pessoas não usam, que é a chave que está dentro da Bíblia, sabe, irmã Larissa? Porque Eclesiastes 3, eu vou ler só apenas um versículo, amém? Se depois vocês quiserem ler na sua casa, se aprofundar mais um pouco, é muito bom todo esse capítulo. Mas eu quero compartilhar com meus irmãos só o versículo de número 2, amém? Amém. Todos já encontraram, Eclesiastes 3, versículo 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Amém? Amém. Pode se assentar. Amém. Eu quero iniciar essa fala, eu só tenho 20 minutos, né? Não Isso. quero me prolongar muito, porque às vezes a gente se empolga. A irmã Muniz, ela começou a falar aqui, depois ela pegou um ritmo, né? Então, queridos, eu quero iniciar essa fala destacando esse versículo que fala do tempo, né? Que ele diz aqui no início, que ele diz aqui que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Vamos então para o tempo de nascer. Quem acredita que há uma vida após a morte? Amém? Amém, queridos? Há uma vida após a morte. Por isso que nós, aqui nesse versículo, diz que nós nascemos e depois morremos. Amém? Mas eu quero entrar mais profundo em fazer uma pergunta para os meus irmãos. Não precisa você me responder não, querido, para não ficar também, digamos, antiético, né? Mas que sirva para a sua reflexão. Como você tem administrado o seu tempo? Amém? Amém. Por que eu disse que tinha tudo a ver com o que já foi falado aqui hoje? Porque o tempo, ele é algo que Deus coloca em nossa mão. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Nós temos que administrar o tempo, porque o tempo tem gente que diz assim: rapaz, o dia está muito sobrecarregado, está muito corrido, o dia está passando mais rápido do que quando começou o mundo. Não, o dia é 24 horas como desde o início. Só que nós, seres humanos, nós sobrecarregamos esse tempo a qual Deus nos colocou. Por quê? Nós buscamos muitos afazeres, e às vezes você sai durante um dia dizendo: eu vou resolver isso e isso no dia de hoje. Às vezes nós não resolvemos nem a metade daquilo que nós pensamos. E aquilo às vezes nos traz aborrecimento, e nós esquecemos que na própria Bíblia diz que há um dia mau. A Bíblia diz lá em Mateus 6, versículo 34, diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque abasta cada dia o seu próprio mal. E eu estava falando aqui para a irmã Larissa desse mal que nos cerca no dia a dia, querido. E esse mal, às vezes, porque eu busquei transformação em minha vida exatamente 13 anos atrás. Eu me reconciliei quando eu completei 35 anos de idade. Eu estou com 46 anos. Então,
Eu busco, cada dia, buscar uma melhoria, sabe, irmão Luiz? Porque não é fácil você ser humano e viver nesse mundo cruel ao qual nós vivemos. Isso tudo tem a ver com o tempo. Porque se nós não buscar melhoria, o tempo passa assim, passa assim. É rápido, né? Um estalar de dedo é muito rápido, irmã Rosa. Mas nós temos que saber administrar. Então eu faço uma outra pergunta para você. Você acha que você hoje é uma pessoa melhor do que quando você era há 10 anos atrás? Amém? Amém. Reflita. Se você não é uma pessoa ainda melhor, se cobre. Sabe? Porque nós podemos melhorar. Nós podemos ter mais paciência. Porque muitas das vezes, queridos, o diabo, o pecado, ele vem todos os dias. Quando fala que há tempo para todas as coisas nesse capítulo, todo esse capítulo de Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. Então, aqui diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher, seja ela qual for a nossa escolha, boa ou ruim. Mas ela tem uma consequência. Porque é isso, Deus ele coloca uma chave sobre nossos ombros e diz: ei, João Neto, aí a chave. Caiu até uma chave aqui, né, agora? Então, uma chave como se fosse no mundo espiritual como essa. Ele coloca sobre os meus ombros, ele coloca sobre os seus ombros. E aí ele diz: tá aí a chave. Agora o livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio, ele é uma palavra que ele salva e ele condena. Amém? Porque a nossa vida, ela é, eu costumo dizer, que ela é uma bifurcação. Todos os dias nós somos seres influenciáveis. Nós temos a capacidade de ouvir várias vozes, vários sons ao mesmo tempo. Nós somos um ser, imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez um ser extraordinário. Nós somos pessoas normais, comuns, mas com poder muito grande. Porque nós devemos entender que tudo que há nessa terra, com o consentimento do nosso Deus, foi construído pela mão do homem, mas autorizado por Deus. Porque a minha vida, eu só administro ela, mas eu não sou dono dela. Amém? Amém. Verdade. Não é diferente com você, querido. A sua vida, o seu carro, sua casa, a sua conta bancária. Eita, Glória! Essa conta bancária que tudo, querido, tudo que nós temos não nos pertence. Nós estamos só administrando. Amém? Amém. Por isso que nós temos que tirar um tempo para agradecer aquele que nos deu esse tempo. Amém? Porque se nós levantamos de manhã cedo, uma correria, mal escova o dente, muitas vezes não toma nem café, já vai trabalhar e rapaz, isso adoece as pessoas no dia de hoje, sabe, mãe? Eu fico muito preocupado com isso. Eu já tentei mudar, eu creio que eu mudei um pouquinho, sabe, mãe? Mas eu busco, por isso que eu falei aqui agora há pouco, que às vezes há algo nos aprisionando, porque mesmo a gente vigiando com as palavras, às vezes a gente machuca as pessoas sem nem perceber. Amém? Isso não acontece muito longe, não. Isso acontece mesmo, às vezes, dentro de casa. Mas por que eu não posso buscar ser uma pessoa melhor? Com minha esposa, com minha filha, com meus netinhos que estão chegando, com família, com meu vizinho de trabalho, sabe? Porque muitas das vezes os vizinhos na escola, na faculdade, seja ela onde for, às vezes falam as coisas agressivas que você não merecia ouvir aquilo, e aquilo adoece o coração. O irmão Luiz falou algo muito interessante, viu, irmão Luiz? Você falou que você não guarda mágoa. Está de parabéns, irmão Luiz. Sabe por quê? Porque aquele que guarda mágoa fica sofrendo anos e anos com aquilo. Gente, olha, eu quero dizer para vocês que não é muito difícil você entender que tem gente que sofre trauma de quando ainda era criança. De quando a gente ainda era criança, por exemplo. Eu vou contar um exemplo meu que eu já contei para muitos irmãos, mas às vezes tem algum aqui que ainda não sabe, né? Antes de eu me reconciliar com Deus, em 2012, Maria, eu guardava uma mágoa muito grande do meu pai, sabe? Muito grande, porque o papai lavou mamãe na época. Hoje é uma coisa tão comum, né? Que é difícil ter um casamento duradouro. Gente, a palavra de Deus diz que o que Deus une, ninguém pode separar.
Então, casamento, família, é coisa de Deus, sim. Sabe por quê, irmão Maria? Porque o inimigo, ele é o único ser que não tem família. Eu costumo dizer que ele é o único solteiro chifrudo. Entendeu? E aí ele não quer ver ninguém. Isso tudo, querido, é buscar ser melhor, buscar melhoria. É tudo, é saber administrar o tempo que Deus coloca em nossa vida. Sabe? E a Bíblia diz mais, esse versículo ainda nos ensina mais. Diz que a gente vai colher o que plantamos. Sabe? Mas isso aí nós colhemos literalmente. E essa vida a qual nós vivemos aqui é uma vida que passa tão rápido que eu me lembro quando eu tinha cabelo, irmão Luiz. Eu tinha cabelo, sabe? Aí eu levo na esportiva, por quê? Porque, glória a Deus, hoje eu posso ser avô. Aí muitas minhas irmãs, tem uma irmã que ela é muito engraçada. Aí eu sou assim um pouco cabeludo aqui, né? Aí ela fala assim, que vale tudo isso que você não está aqui, né? Ela fica só rindo de mim, né? E eu digo para ela assim, eu digo, glória a Deus, irmão, que você leva tudo na esportiva. Por quê, irmão Luiz? Nós devemos aproveitar o tempo e mostrar para as pessoas que nós a amamos, irmão Luiz. Não é só falar que amamos. Porque falar é muito fácil. O senhor chegou bem aqui e me abraçou. Como o senhor chegou, não foi? O Raí chegou e me abraçou, eu também abracei algumas pessoas. Mas o abraço, às vezes, ele mostra se realmente aquela pessoa está realmente te abraçando com um abraço fraterno ou não. Por quê, querido? Porque Deus, ele sonda o nosso coração, nossa mente. Olha, irmã Moise, Deus, ele mostra as coisas para nós, sabe, irmã Maria? Então, quando você for dar um abraço numa pessoa, querido, abrace com amor mesmo. Mostre para aquela pessoa, através do seu abraço, que você a ama. Sabe por quê, querido? Porque, olha, quando eu digo que tudo é de acordo com o tempo, é porque é. Porque a Bíblia nos diz que o dia de amanhã, ele não nos pertence. Então, o que é que custa você dizer para as pessoas, principalmente que vivem no dia a dia com você? Porque se eu falar aqui para minha esposa que eu a amo, na frente dos irmãos, isso é fácil demais. Eu quero ver se lá em casa eu amo ela de verdade. É, meu filho? Porque, olha, eu tenho aprendido muito, o nosso apóstolo, ele pergunta muito assim, em particular para os homens, ele pergunta assim, e aí, tu já fez a tua esposa sorrir hoje? Ele pergunta. Então, não é que você fazer as pessoas sorrir seja engraçado, pensa que é só uma coisa normal, não. Aí você está com harmonia, você está vivendo em união e comunhão. Olha, é tão importante isso, que é uma coisa tão simples. E às vezes as pessoas não valorizam isso. Nós estamos vivendo num mundo, no dia a dia, no dia de hoje, que os valores familiares têm se perdido, querido. Sabe por quê? Os jovens hoje não querem mais pedir bênção para a mãe, não querem mais pedir bênção para o pai. Isso é cafona. Aí chega, entra, passa direto pela sala, vai pro quarto, chega lá no quarto, pega o celular e diz, oi mãe, cheguei, oi pai, cheguei. Sabe? Isso é fácil, fazer isso é fácil. Sim, mas e aí, cadê o valor familiar? Cadê aquilo que Deus nos ensina? Honra teu pai e tua mãe para que teu dia de vida se prolongue. Ei, mas também tem um versículo que serve para o pai e para a mãe. Não vos irritei os vossos filhos. Queridos, tudo é uma consequência, tudo é um aprendizado. Mas de que maneira nós temos olhado isso para a nossa vida? Porque olha só, às vezes nós olhamos só para os nossos problemas, sabe? Problema todo mundo tem. Todo mundo tem algo para resolver. Eu tenho certeza absoluta que você já está pensando em algo que você vai resolver amanhã, amém? Eu já estou pensando. Então eu peço para Deus, eu digo, meu Deus, vai à frente. Porque olha só, você toda hora está falando para Deus, meu Deus, esse problema tal. Meu Deus, esse problema tal. Por que você não faz ao contrário? Eu faço isso, irmão Luiz. Sabe o que eu faço? Eu digo, problema, eu tenho um Deus, viu? Eu tenho um Deus, problema. Eu tenho um Deus que resolve todas as coisas. É assim que nós crescemos, querido. Olha só, vou contar aqui algo que eu li uma vez, que uma criança chegou para o pai dele e perguntou, pai, que tamanho é Deus? Que tamanho é Deus? Aí ele ficou sem resposta, né? Aí ele viu um avião passando, ele foi no aeroporto e levou o filho dele. Aí antes dele ir, ele perguntou, tá vendo esse avião passando, meu filho? Tô, que tamanho que meu filho é ele?
Ah, tá bem pequenininho, vamos ali, foi no aeroporto. E agora? Ah, é muito grande, muito grande para o avião, né? Pois é assim, Deus é na nossa vida, dependendo de como você vê Deus em sua vida. Amém? Se você vê Deus grande na sua vida, Ele pode também te tornar grande. Amém? Mas depender de como você vê Deus em sua vida. Isso é tão importante para o nosso dia a dia, irmã Grace, sabe? Porque às vezes nós desistimos, mas quando nós desistimos e confiamos em Deus, é aí onde Deus age. Porque Deus, Ele age no impossível. A nossa visão, ela é uma visão limitada. Nós temos até um certo limite que nós enxergamos. Deus enxerga além de nós. Amém? Queridos, eu gostaria de